Olá, meu nome é Thaís e irei apresentar o segundo trabalho da disciplina EDO. O trabalho consiste em resolver esse exercício, então vamos lá. A primeira questão pede para a gente classificar a EDO como linear ou não linear em alguns casos. Vamos lembrar que uma EDO é dita linear se a variável dependente, que no nosso caso é o y, e todas as suas derivadas tiverem grau 1, e cada coeficiente deve depender apenas da sua variável independente, que no nosso caso é o t. Então vamos lá. Para y maior do que zero, aquela f de y que foi dada no exercício é igual a by, que é igual a 4. Então, temos a EDO y duas linhas mais 4y igual a seno de 4t, que é linear, já que o y e as derivadas têm grau 1 e os coeficientes são todos constantes. O caso y menor do que zero é análogo. Aqui no que só muda é que a nossa f de y, agora o y é negativo, né? Então f de y vai ser a y, que é 1, e temos também uma EDO linear. No terceiro caso, temos que y é arbitrário, então ele pode ser qualquer coisa, inclusive zero. Mas se y é igual a zero, vamos ter que a derivada segunda de zero é zero, y é zero, então do lado esquerdo vamos ter zero e do lado direito seno de 4t. Além disso, no ponto y igual a zero, é o ponto onde a força que é aplicada lá na ponte muda. Então vamos ter um caso que a EDO não é linear. A segunda questão, a gente vai supor que o cabo da ponte está esticado, então y é maior do que zero, e determinar a solução para esse PVI. Como y é maior do que zero, a nossa f de y vai ser igual a by, que no caso é 4y. Então, temos a EDO y duas linhas mais 4y igual a seno de 4t. Para resolver, vamos pegar a homogênea associada, e a partir dela, buscando soluções do tipo e elevado a rt, vamos obter essa equação característica e resolvendo, vamos ter que r é igual a mais ou menos 2i. Daí, a solução geral para essa EDO vai ser y de t igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t. C1 e C2 são números reais. E agora, utilizando o método dos coeficientes indeterminados, vamos obter uma solução particular para a EDO. Vamos supor, então, que y de t é igual a cosseno de 4t mais b seno de 4t. Vamos encontrar a segunda derivada, já que vamos utilizar. E substituindo na nossa EDO, temos que y duas linhas de t mais 4y de t é igual a seno de 4t. Agrupamos os termos, e daí, aqui, temos que menos 12a cosseno de 4t, menos 12b seno de 4t é igual a seno de 4t. Não temos cosseno de 4t do lado direito, então menos 12a tem que ser igual a zero. E aqui temos 1 seno de 4t, e, portanto, menos 12b tem que ser igual a 1. Então, temos esse sistema, a igual a zero e b igual a menos 1 sobre 12. Daí, a solução particular é y de t igual a menos 1 sobre 12 seno de 4t. E, portanto, a solução geral da EDO será y de t igual a C1 cosseno de 2t mais C2 seno de 2t menos 1 sobre 12 seno de 4t. C1 e C2 são constantes reais. Agora, buscando as soluções, as nossas condições iniciais, y de 0 é igual a 0, substituindo na solução geral, temos que C1 é igual a 0. Agora, derivando da solução geral e aplicando aí 0, y' de 0 é igual a 0,01, então temos que C2 é igual a 103 sobre 600. Portanto, a solução da nossa EDO será 103 sobre 600 seno de 2t menos 1 sobre 12 seno de 4t. Agora, a solução 3, nós vamos primeiro, ver que a solução realmente é válida enquanto y é maior ou igual a 0. Isso porque nós estamos com a EDO pelo caso de y maior ou igual a 0, né? E nesse intervalo ela vai continuar sendo válida. Se o y for menor do que 0, por exemplo, ela já não é mais válida porque mudou a força que age sobre a força, então mudou a equação, a EDO que modela. E vamos determinar o momento t1 em que y é igual a 0 e encontrar o intervalo de 0 a t1 no qual a solução valha. Temos que y de t é igual a isso pelo item anterior,
E, além disso, vamos lembrar que seno de 2t é igual a 2 seno de t cosseno t. É uma relação trigonométrica. Daí, o y de t vai ser igual a zero, se somente se esse termo for igual a zero. Então, reagrupando aqui, utilizando a trigonometria, né, a relação trigonométrica, nós vamos ter que é se somente se este produto é igual a zero. Mas para que o produto seja igual a zero, pelo menos uma de suas parcelas tem que ser iguais a zero. Só que observe, o cosseno de 2t é uma função limitada. Então, ela é no máximo 1. Só que 103 sobre 100 é um número maior do que 1. Então, este termo aqui é sempre maior do que zero. Portanto, para isso ser igual a zero, devemos ter que seno de 2t é igual a zero. E isso ocorre se somente se t é igual a kπ sobre 2, o k pertencente aos inteiros. Portanto, o nosso T1 tem que ser π sobre 2, e a solução vai valer no intervalo de 0 a π sobre 2. Que nesse intervalo, o seno de 2t, que é a função que dá o sinal para y de t, é sempre positivo. A questão 4, nós vamos considerar a solução y de t obtida em 2, e vamos supor que y' de t1 seja igual a k1. Vamos encontrar k1 e depois determinar esse PVI, resolver esse PVI. Temos que y de t é igual a isso, então derivando y' de t, e como t1 é igual a π sobre 2, vamos substituir, e daí temos que y' de t1 é igual a menos 203 sobre 300, que é o nosso k1. Além disso, y de t pode ser escrito dessa forma, né? E como esse termo aqui é sempre maior do que zero, como eu já expliquei, o sinal de y de t varia de acordo com o sinal de 2t, de seno de 2t. Daí, temos que, como t pertence ao intervalo de π sobre 2 até t sobre 2, até t2, então y de t é menor do que zero, já que a partir do π sobre 2, o seno de 2t é menor do que zero. Então, neste caso, vamos ter a seguinte EDO, y duas linhas mais y igual a seno de 4t, o t neste intervalo, sendo y de π sobre 2 igual a zero, y' de p2 igual a menos 203 sobre 300. Então, vamos resolver essa EDO. Para isso, consideramos a homogênea associada, buscamos soluções do tipo E elevado a RT, obtendo essa equação característica, e resolvendo, temos que R é igual a mais ou menos I. Daí, a solução geral para essa EDO é y de t igual a C1 cosseno de t mais C2 seno de t, C1 e C2 são números reais, e utilizando o método dos coeficientes indeterminados, vamos obter uma solução particular. Consideramos y de t é igual a cosseno de 4t mais b seno de 4t, derivamos e substituindo na nossa EDO, temos que menos 15a cosseno de 4t menos 15b seno de 4t é igual a seno de 4t. Temos aqui um sistema linear, e quando resolvemos, temos que A igual a zero e B igual a menos 1 sobre 15. Daí, a solução geral é dada por y de t igual a C1 cosseno de t mais C2 seno de t menos 1 sobre 15 seno de 4t, C1 e C2 reais. Como y de π sobre 2 é igual a zero, vamos substituir na nossa equação, temos que C2 é igual a zero. Como y' de π sobre 2 é igual a menos 203 sobre 300, vamos derivar o nosso y e substituir por π sobre 2, igualando a menos 203 sobre 300, temos que o C1 é 41 sobre 100. Portanto, y de t vai ser igual a 41 sobre 100 cosseno de t, menos 1 sobre 15 seno de 4t. A questão 15, nós vamos determinar o primeiro ponto, questão 5, desculpa, vamos determinar o primeiro ponto após T1, no qual a solução de 4 se anula, e concluir que aquela fórmula vale no intervalo de T1 até T2. E além disso, nós vamos determinar K2, sendo y' de T2 igual a K2. Temos que y de t igual a isso, como nós encontramos. Daí y de t igual a zero, se somente se esse termo for igual a zero, e utilizando a relação trigonométrica, e como temos isso aqui. O produto, né, precisa que uma das parcelas seja iguais a zero, só que essa aqui nunca vai zerar, porque o seno de t e cosseno de t, ambas são funções limitadas, então elas têm no máximo 1, então aqui o produto é no máximo 1, e menos 4 sobre 3 vezes 1, que é menos 4 sobre 3, ele é sempre menor do que 41 sobre 20. Então, isso aqui é sempre um termo positivo. Então, para zerar, precisamos que 1/5 cosseno de t seja igual a zero. E, portanto, que cosseno de t seja igual a zero.
Mas cosseno de t é igual a zero se somente se 2k menos 1 π sobre 2, se t for 2k menos 1 vezes π sobre 2, esse k é um número inteiro. Como T2 é o primeiro ponto após T1 e T1 é π sobre 2, no qual a solução se anula, temos que T2 deve ser 3π sobre 2. Assim, a fórmula que obtemos no item anterior vai valer nesse intervalo de π sobre 2 até 3π sobre 2, pois nesse intervalo temos que y de t é menor do que zero para todo t, já que yt, né, o sinal dele é definido pela função cosseno, e o cosseno de t neste intervalo é negativo. Agora vamos determinar K2. Y de t é dessa forma, y' é dessa forma, então substituindo T2, que é 3π sobre 2, temos que y' de T2 é igual a 43 sobre 300. E, portanto, K2 é 43 sobre 300. Na questão 6, nós vamos montar um novo problema desse tipo e não vamos resolver. Vamos assumir essa como a solução do problema e essa aqui como a solução do próximo. Só vamos observar aqui, que eu não vou voltar nesse slide, que essa aqui, essa solução, nós vamos precisar dela depois, o t varia de 2π até 3π. Então, temos que y de t é dessa forma, como encontramos. Esse termo aqui é sempre positivo. E, portanto, t2 é 3π sobre 2. E, então, y de t é maior do que zero, para todo t neste intervalo. Daí, temos o seguinte problema. Já que ele é positivo, o f de y é by, ou b é igual a 4. Então, vamos ter que é y duas linhas mais 4y igual a seno de 4t. O t no intervalo de 3π sobre 2, que é o nosso t2 até t, 3. E sendo y de 3π sobre 2 igual a zero, y' de 3π sobre 2 igual a 43 sobre 300. A questão 7 é apenas uma observação. E na questão 8, nós vamos determinar, observar que as velocidades, que é dado por K2i, quando a gente pega e subtrai uma delas da anterior, sempre vamos obter uma constante. Note que lá no primeiro exercício, no segundo exercício, a gente já resolveu aquele PVI e o nosso K0 estava implícito. Ele era 0,01. O K2 nós encontramos, então vamos encontrar apenas K4 para fazer essa conta. O y de t, lá na equação 6, equação dada no exercício 6, que eu chamei a atenção, é dessa forma. E ele que nos vai nos dar o K4. Então, y de t é dessa forma, só vou reescrever. Então, ele chega dessa forma e, derivando, temos que y' é dessa forma. Daí, lá naquela hora que eu chamei a atenção, daquele intervalo, o nosso K4 ele vai ser dado por y' aplicado em 3π. Então, fazendo isso, nós temos que K4 é igual a 83 sobre 300. Daí, K4 menos K2 vai ser igual a 40 sobre 300 e K2 menos K0 vai ser igual a 40 sobre 300, que são iguais. Então, a constante obtida, que eu vou chamar de C, é igual a 40 sobre 300. Agora, na questão 9, nós vamos fazer os gráficos dessas funções que nós obtivemos. Então, para isso, eu vou apresentar aqui a tela do GeoGebra. Então, temos aqui, na tela do GeoGebra, as funções que nós conseguimos lá resolvendo o exercício. Essa foi a primeira encontrada, a segunda, e a terceira e a 4 foram aquelas dadas no exercício 6. Então, a primeira, que é essa verde, temos este gráfico. Observe, né, que ele oscila, ele está no equilíbrio, positivo, equilíbrio, negativo. Aí depois temos a segunda, observa que a variação entre o y aumentou do gráfico vermelho para o verde. A terceira e a 4. A quarta. Observe que a quarta, a variação do y está bem maior do que na primeira. Ó. Vou deixar só o primeiro e o último aqui. E é isso que acontecia com a ponte, né? Com o passar do tempo e aumentando a velocidade, e a variação do y ficava maior, que fez o que ela caísse, né? Agora, a nossa última questão, eu nem vou voltar com a tela aqui, ela é a questão 10, e ela pede para a gente comentar o que achou dessa história, né? Se já conhecia o caso da ponte de Tacoma. Eu não conhecia, foi a primeira vez que eu ouvi falar, e eu achei muito interessante, né? Primeiro, foi assustador, porque eu nunca imaginei que uma ponte daquele tamanho iria balançar daquele jeito, e ainda o moço corajoso, né, de ir lá tentar salvar o cachorrinho, a ponte balançando daquele jeito.
E foi interessante ver como que a EDO modela esse tipo de problema, né? Eu lembro que um dia eu perguntei em sala de aula que EDO de primeira ordem, a gente fez vários exercícios de modelagem, mas que o de segunda, a gente não tinha visto nenhum, se tinha alguma fácil que dava para a gente ver. E com esse trabalho eu consegui ver isso. Então, foi muito interessante. E é isso, obrigada.